Oi, gente, bom dia, tudo bem aí? Como é que vocês estão? Tá tudo na paz? Nossa, aqui graças a Deus tá tudo bem. Tirando o solzão, o calorzão, gente, que tá, mas que eu vou falar com vocês, viu? Que aqui, meu pai do céu, nós estamos aqui aguardando, né, uma chuva, mas tá meio complicado, gente. A chuva não tá com vontade, não. Estamos aqui por aqui. Hoje já tem umas roupas ali no varal, né? Já fez um cafezinho. Agora, como sempre, né? É o almoço. E aí por aí vai, pessoal. Mas quando tá esse calor, eu vou falar que ele assim põe a gente assim, tem hora que desconcertada, viu, gente? Porque o calor é demais e é dia e noite. Mas eu vou falar, mas graças a Deus, né? Tudo é na hora dele, né? É na hora de Deus, é na hora certa que é a hora dele. Não adianta nós querer adiantar, né? As coisas que é para ele fazer. Nós não podemos adiantar, não, porque ele é que é dono, né, de tudo. Então, assim, a gente tem que mais dar graças por tudo, né, que ele faz para nós. Que nos dá vida, nos dá saúde, não deixa faltar o pão de cada dia. Tá sempre assim nos socorrendo, né, na hora que a gente precisa. Na hora do aperto, né, a gente corre, fala com ele, pede a ele, né, e ele, né, sempre nos ouve. Essa semana mesmo, gente, eu tive, né, nós tivemos, né, uma experiência aqui com Deus. A gente sempre tem, né, experiência assim com Deus. Mas tem hora que a gente vê assim, gente, mas a mão de Deus mesmo agir, sabe? Essa semana, mais no início da semana, acho que terça-feira, não sei se terça ou quarta, a minha mãe começou a reclamar. Tô aqui fazendo, gente, uma carne moída, fazendo uma carne aqui para fazer um macarrão e conversando com vocês aqui. A minha mãe começou a reclamar que estava se sentindo um enjoo, né? Eu tô enjoada, tô sem fome, tô isso, tô aquilo. Então, eu acho que foi duas coisas que aconteceu, pessoal, porque ela consultou, fez os exames e o médico passou, tipo assim, passou uns coisa pra ela, chia, um monte dessas coisas assim pra ajudar o intestino a trabalhar direitinho, sabe? E aí pra ela, explicou pra ela, né, assim, quando ela fizesse uma sopa, uma vitamina, um iogurte, né, que ela fosse tomar, pra ela colocar, que ela podia bater esses cereais tudo junto, sabe? Assim, porque eles veio assim, grande, ela comprou eles assim, não comprou eles assim, triturado, não. E ele falou, a senhora pode bater todos juntos no liquidificador, aí quando a senhora fizer uma sopa, a senhora põe uma colherzinha, for tomar um iogurte, coloca, for tomar uma vitamina, a hora que for almoçar, pode colocar. E a gente sabe mais ou menos as coisas que não pode comer, né? E aí, mas ela com muita vontade, né, assim, querendo sarar mesmo daquilo e tal, gente começou a seguir e ela tava fazendo assim, o mingau da aveia, assim, direto, sabe? Que ela podia fazer de uma outra coisa e colocar, né, um pouquinho. Me parece que foi terça-feira também, ela estava aqui em casa e o marido dela chegou aqui com dois ovos cozidos. Falou, eu trouxe para você comer até nós fazer almoço. E ela comeu esses ovos, gente. E ela tem mania, eu até brigo com ela sobre isso, ela tem mania, tudo que ela vai comer, ela cheira, sabe? Leva no nariz e cheira. E esse dia ela estava aí comendo e falando assim, nossa,
esses ovos que comprou lá, eu não vou falar, né, o nome do mercado, porque eu sei que tem pessoas, né, aqui da minha cidade, gente, que me seguem. Então eu não vou falar o nome do supermercado, não. E aí, o dia que eles comprou esses ovos, eu tava junto. Quando eu cheguei assim perto da onde os ovos ficam, sabe? Lá onde ficam os ovos, gente, mas tava um cheiro terrível, sabe? Nossa, mas aquele cheiro de podre mesmo. Eu falei, nossa, mas que cheiro ruim. E aí, o marido da minha mãe ainda foi lá, olhou, né, os ovos e comprou uma cartela desses ovos lá. E aí eles mesmos falaram que daqui pra ali tava achando um ovo estragado. E eu acho, gente, que como o ovo foi cozido, eu acredito que deveria ter, né? Deveria estar estragado, mas como cozinhou, não dava pra ver, né? Porque não quebrou ele. Gente, ela começou, ela falou que desde essa hora que ela começou, ela já começou a sentir aquele enjoo e já não queria comer nada. Quando ela via comida, o estômago revirava, sabe? E ficou assim, gente, 2 dias. Ela vinha aqui tomar um remédio que eu tenho, gota do Zé, que não sei se vocês conhecem. É um remédio bom para tanta coisa assim de estômago, sabe? E ela vinha aqui tomar e falava que não estava bem, que não estava bem. E isso, gente, foi agredindo mais a ela, sabe? E ela foi ficando ruim. E ela quando foi na quinta-feira, ela foi fazer um exame, né, à tarde, um ultrassom, e diz ela que estava lá no consultório tá? Posso beber água agora? Esperando a vez dela, né? Aí diz ela que pensou, meu Deus, eu vou vomitar aqui, não pode. Aí quando ela fez o exame, gente, aí ela terminou e foi lá no hospital, sabe? E logo foi atendida, né? Ela explicou o que estava acontecendo. Aí a médica deu uma injeção no soro para vômito, deu um outro remédio lá e ela veio embora e continuou ruim. E lá diz ela que vomitou. Mas diz ela que vomitou assim, só uma água amarela, gente. E aí ela chegou, quando foi mais à noite, né? Ela me chamou e o irmão dela chegou aqui em casa também. E aí ela falou assim, eu quero que vocês orem por mim, que eu não tô bem, mas eu tô muito ruim mesmo. Eu acho que eu vou até morrer, de tão ruim que eu tô. E da ruindade que ela tava sentindo, gente, aí eu acho que ainda ficava com ansiedade, né? E ela ruim, mas ruim mesmo. Aí a gente voltou de novo lá no hospital. Nós oramos, né, por ela pediu oração, nós oramos. Ela falou, mas eu quero ir lá no hospital de novo. Falei, não, a gente vai, porque a gente ora e Deus dá a direção. Se for para ele curar na hora, ele cura. Se for para tomar remédio também, ele usa dos médicos, né? Então, aí nós fomos, gente. Eu fui com ela, entrei com ela no consultório e ela contou tudo, explicou tudo. A médica passou mais outra injeção para vômito, né? Para ela tomar na veia. E passou um calmante, porque ela estava assim, muito assim, agitada por causa dessa ruindade, que diz ela que é uma coisa terrível que ela estava, gente. Aí ela tomou esse calmante lá e a injeção e nós viemos embora. Aí pro caminho afora, gente, eu vou ter que falar, né? Ficar falando. Aí pro caminho afora ela veio vomitando pelo caminho afora, dentro do carro. Gente, e aí quando nós chegamos, aí eu fiquei muito preocupada. Eu falei, mãe, se a senhora não melhorar, a gente volta de novo. Porque ela não é disso não, gente, sabe? Ela não tem facilidade para fazer esse tipo de coisa, não. E aí eu fiquei preocupada, mas aí depois, gente, que ela pôs isso pra fora, aí, graças a Deus, aí ela melhorou. Aí ela chegou, né, tomou um banho, e aí logo já veio o sono, né, por causa do remédio, e o estômago já estava limpinho, que tinha saído, né, o que estava lá atrapalhando, e ela ficou boa. Gente, mas ela fala com a gente assim, ó, eu pensei que eu fosse morrer. Precisa ver, isso é um perigo, né, gente, essas coisas assim. Aí quando a coisa fica no estômago, né, que não sai, nem para um lado e nem para o outro, é muito perigoso. A pessoa, se não tiver cuidado, até morre, né, mesmo. E aí Deus abençoou, gente. Foi a resposta da oração nossa, sabe? Porque, agora pra vocês verem, nós chegamos lá, ela tomou a injeção que era
pra não vomitar. E se a injeção tivesse feito efeito, né, o negócio ia ficar dentro do estômago dela. E o que ia acontecer? Mas aí antes do remédio, né, fazer efeito, ela colocou aquilo que tava matando ela colocou pra fora. Graças a Deus, gente. E agora, graças a Deus, ela tá bem. Gente, mas tá bom, tô só passando pra vocês, né? Porque a gente passa uns apertos, gente, tem vez que não é brincadeira. Sabe por que eu tô falando isso, gente? É porque às vezes a gente pensa que é só problema de coração que mata, né? Que é só certas coisas que aparecem, mas não é não, gente. Tem algumas coisas que aparecem que é muito perigoso, sabe? Que, como se diz, que a pessoa morre daquilo e não é o coração. Igual ela falou, não, eu achei que realmente eu ia morrer mesmo. Porque vocês não têm noção do que a gente sente, do que a gente tava sentindo. Aí eu falei, nossa, gente, eu vou contar essas experiências, até porque se às vezes uma hora acontecer de alguma pessoa estiver nessa situação, né? Aí já sabe como reagir, gente, porque não é porque ela comeu demais, sabe? Porque ela ficou assim, fez misturada, essas coisas, não. Foi porque foi essa coisa que não deu certo no estômago dela, né? Eu acredito que esse ovo ajudou bastante ela ficar desse jeito, porque eu acredito que esse ovo estava estragado, mas não teve como eles verem, né? Que estava estragado. E aí, né, ela comeu esse ovo, né? E ainda eu acho que ela exagerou, sabe? Nesses cereais que o médico passou. O gastro passou para ela, né? Para ela fazer uso sempre. Mas não demais, não exagerado, né? Mas eu acredito, gente, que mais foi o ovo, sabe? Porque a partir da hora que ela comeu esse ovo, o estômago não trabalhou mais, sabe? E aí, alguma coisinha que ela conseguiu comer, mesmo com enjoo, ficou também parado no estômago, sabe? Mas aí, graças a Deus, ela pôs pra fora e melhorou. Então aí eu falei, nossa, gente, eu vou contar aqui pro pessoal, né? Porque às vezes, se a gente passar por uma situação assim, já sabe, né, o que fazer, né, pessoal? É desse jeito. Oi, gente. Gente, por aqui é dia seguinte, né? Eu comecei um vídeo, aí não terminei ele, né? Não consegui gravar mais. Mas aqui, por aqui é dia seguinte, viu, gente? Aí eu já tô aqui na preparação, né, do meu almoço. Hoje eu vou fazer uma almôndega. A gente fala almôndega, pelota, né? Na verdade vai ser mesmo a pelota, que a almôndega eu acho que é quando a gente faz com molho, né? Mas eu vou fazer, gente, sem molho, sabe? Porque meu filho vai vir almoçar e ele não gosta muito assim com molho, não. Porque não é que ele não gosta, né? É porque ele fica evitando, sabe? Extrato de tomate, essas coisas, né? Então eu vou fazer ela normal mesmo, só assim ela frita mesmo, sabe? Aí eu comprei esse patinho, ó. Aqui, que beleza, sem gordura nenhuma, gente. Mas eu vou falar com vocês, viu? Foi 1 quilo e pouquinho, gente. R$50. Agora vocês me falam, pessoal, como é que a gente vai ficar, né? Com as coisas tudo desse preço. E isso é porque foi patinho, né? Patinho é uma carne boa. Mas tem as outras, né? Que é mais assim, quase uns R$70 por quilo, né, gente? Então, vou falar com vocês que a coisa não tá brincadeira, né? Aí, eu vou fazer esse almoço aqui pra nós. E aí, o que der pra mim ir gravando, gente, eu vou gravando, viu? Pra vocês. Que vocês possam, né? E aí, me acompanhando, né? Aí, dando o seu joinha, se inscrevendo. Viu, pessoal? Porque eu faço esses vídeos, gente, com muito carinho, viu?
Eu gosto muito de gravar para vocês, de mostrar o meu dia a dia, né, aqui para vocês. Espero que vocês também gostem, viu, de me assistir, né? Vou pegar aqui um sal. Vou tirar já o meu óleo também aqui. Para fazer essa comida. E me fala aí, gente, como é que tá o tempo aí na cidade de vocês, porque aqui, gente, eu vou falar, mas eu nunca vi. Oh, meu Deus, aqui é ruim demais de chuva, gente. Nossa, vocês não têm noção, ó. Nós já vamos entrar semana que vem para dezembro. Gente, aqui ainda não deu assim, sabe? Nem uns 2 dias de chuva para chover assim todo dia, sabe? Não digo o dia todo ou a noite toda, sabe? Mas assim, para chover, assim, pelo menos 2 dias seguidos, sabe? Não tá chovendo, precisa ver. E um mormaço, sabe? Uma hora é o sol muito quente, outra hora é aquele mormaço, sabe? O sol escondido, mas assim, aquele quenturão, a gente fica mais com o ventilador ligado, vocês imaginam, sabe? Mas, meu Deus, eu fico por entender, porque aí muita gente, né, perdendo as plantações por causa de sol, né, por falta de chuva, e outros, gente, perdendo por essas tempestades, né, que tá vindo essas chuvas. Outro dia eu tava vendo ali, assistindo um vídeo ali, né, porque como eu falo pra vocês, eu gosto muito de assistir esses vídeos, gente. Pessoal aí, das suas rotinas, pessoal aí das roças, né, das plantações. E uma mulher que eu fiquei, nossa, sabe, com dó, a mulher chorando, porque perderam a plantação todinha, né, até de pimentão. Ela falando, né, que eles tinham feito as contas, que ia dar tudo certo, fez uma colheita, né, e estava esperando as outras colheitas, e quando veio aquela tempestade, aquele granizo, gente, ela mostrando lá e chorando, mas que não ficou simplesmente, gente, nada. Isso, como se diz, é triste, né? A gente não conhece as pessoas, mas a gente, assim, fica sentido pelas pessoas, né? Mas quem somos nós para querer, como se diz, questionar, né, os desígnios de Deus? Deus é que sabe de tudo, né? Da nossa vida. Nós não sabemos nada. Mas a gente vê, gente, que os dias estão ficando cada dia mais difícil. A gente vê que tem coisa que é permissão, né, de Deus. Acho que para ver, né, se muita gente, né, cai na real, confia mais em Deus, né, acredita. Mas às vezes isso não acontece, né? Mas por aqui tá igual eu tô falando com vocês, sabe? Agora mesmo, né, o sol não tá tão quente, mas assim, por enquanto não tá aquele calor desesperador não, mas não tá fresco também não, gente, porque eu tenho hora aqui que eu pego uma toalha de rosto, sabe, e fico com ela no ombro, gente, enxugando suor, porque o suor entra dentro do olho, se deixar entra na boca, sabe? Então, vocês precisam de ver como é que é. Então, aqui, gente, voltando aqui, né, pra minha pelota aqui, eu não ponho muita coisa não, gente. Põe aqui o meu tempero, né, de alho e sal. Eu gosto de uma pimentinha, mas como eu já falei, não tô podendo, né, mas eu coloco assim, um pouquinho de pimenta do reino, só pra dar aquele gostinho. E vou colocar, ó, que linda dessa cebolinha, gente, olha. Só que essa que eu peguei lá na minha mãe. Porque eu tenho uma aqui, mas ela é uma cebola daquela que a folha fica assim clara, meia branca, sabe? Agora essa aqui, gente, é um cheiro. Não, precisa ver que delícia. E vou colocar aqui também a cebola aqui de cabeça, né? Que faz toda a diferença. Vou
deixar essa aqui pra mim colocar uma outra coisa que eu vou fazer. Aí agora, gente, eu misturo, né, tudo aqui. Eu tenho que provar depois aqui o sal, né, pra eu ver se tá bom, porque, gente, eu não gosto de comida salgada de jeito nenhum, sabe? Eu gosto dela temperadinha, mas eu gosto dela da comida assim, mais fria no sal. Aí, gente, ultimamente eu tô colocando assim, nas coisas que eu tô fazendo, só assim, um pouquinho assim, ó, da pimenta calabresa, né? E coloco só um pouco também da pimenta do reino, sabe? Só pra dar assim aquele gostinho, né? Mas da outra pimenta eu não tô colocando, porque é bom a gente evitar, né? Agora eu vou misturar aqui. Bem misturadinho. Vou colocar numa panela assim mais aberta, pra elas não ficarem muito amontoadas, né? Vou ver só um fiapinho. Acho que tá bom no sal, porque eu não gosto de salgar, não. Eu coloco só um pouquinho, sabe? Assim, ó. Só uma colherinha assim de farinha de trigo. Eu colocava ovo, mas depois eu percebi que não tem necessidade, sabe? De colocar ovo, aí eu parei de colocar. Aí eu coloco só um pouquinho de... Às vezes eu não coloco nada, mas quando eu coloco, eu tô colocando assim um pouco de farinha de trigo. A gente tem que misturar ela bem, né? Dar uma amassadinha nela bem assim, ó. Ai, gente, vocês devem estar ouvindo, né? Um miado aqui de uma gata enjoada. E a gente deixa a ração ali direto na vasilha de ração. Dá uma lavada aqui na minha mão. Pra fazer essa pelota. Então, a gente fica ração ali direto porque ela tá... Ela tá com 5 gatinhos. Os gatinhos são até bonitinhos, sabe, gente? Mas ela fica doidinha, gente, quando ela vê a gente mexer com carne ou com frango. Frango, então, mas ela fareja assim de longe, ela fica doidinha quando ela sente cheiro de frango. Pode ser cozido, pode ser cru, sabe? Precisa ver. Agora mesmo, tá num miaceiro, tava num miaceiro aqui nas minhas pernas, sabe? Aqui riçando em mim, mas é querendo esse tipo de coisa. Não é porque tá com fome. Ela é uma gata assim que ela é esperta. Se for uma casa, aqui graças a Deus não tem. Mas se for uma casa que tiver rato, sabe, ela pega tudo. Mas aqui, graças a Deus, agora não tem esse problema aqui não. Aqui já teve, a gente já passou por muita coisa assim de rato aqui em casa, mas agora, graças a Deus, já faz muito tempo que não tem. Mas é muito enjoada. Eu não vou fazer elas muito grandes, para elas ficar fritinhas, né? Porque às vezes a gente faz elas muito grandes, frita por fora, assim, mas por dentro não cozinha, né? Então eu faço ela de um tamanho assim, médio, não é muito pequenininho, mas também não é muito grande. Pra ela ficar bem fritinha, né? Bem temperadinha.
gente, terminei meu almoço, né? Todo mundo já almoçou. Todo mundo não, né? Eu ainda não almocei não, porque eu tomei café mais tarde, aí eu não tava com fome, mas o pessoal já almoçou, aí eu vou almoçar agora. Tá aqui o meu prato, ó. Graças a Deus, né? Um molhinho aqui, um chuchuzinho, uma salada, né? Uma carninha aqui, um arroz, um feijão, vou almoçar agora. Até convido vocês, gente, para almoçar comigo, viu? E também, depois da hora que eu tava tomando almoço, né? Aí casquei esse tanto de alho aqui, gente, para mim fazer um tempero. Porque eu não gosto de fazer tempero na hora, que toma tempo, né? Aí eu vou fazer esse tempero. Vou finalizando, gente, esse vídeo por aqui, viu? Espero que vocês gostam, né? Desse vídeo. Que vocês possam assistir e gostar. Que Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Fica todos com Deus. Um abraço.